Como avaliar o punho para dar início a um estudo de recessos articulares e tendões para avaliação reumatológica. Então, uma dica de como começar o estudo do punho é, como sempre, no posicionamento. Ao colocar o braço em posição adequada para o estudo do compartimento extensor, nesse tópico daremos foco para o recesso articular radiocarpal e intercarpal. Com o terceiro dedo alinhado ao antebraço, eu não tenho nem desvio ulnar nem desvio radial. Nessa topografia, eu vou dar início ao meu exame usando a cabeça da una e o tubérculo de Lister como referência. Coloco nessa topografia, identifico os compartimentos extensores e, trazendo o meu transdutor, eu identifico do lado do dedão o escafoide e o semilunar. Então, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Eu vou alongar o quarto compartimento como referência e dessa forma eu vou avaliar o recesso articular radiocarpal e mediocarpal, que é uma das topografias onde a gente vai ter as proliferações sinoviais. Então vamos para as imagens. Colocando então uma quantidade melhor de gel, eu vou posicionar o meu transdutor na cabeça da una e no tubérculo de Lister, e só depois eu vou identificar a imagem. Ao colocar nessa topografia, eu identifico aqui a cabeça da una e aqui o tubérculo de Lister. Nessa topografia, eu vou identificar superficialmente o quarto compartimento, o quinto compartimento e o terceiro compartimento. Se eu estou identificando bem o quarto compartimento e eu trouxer o meu transdutor no transversal em direção aos dedos, quando o rádio acaba, eu identifico dois ossos. O mais radial é o escafoide e o mais ulnar é o semilunar. Aqui o ligamento escafo-semilunar, aqui o ligamento extrínseco. Nessa topografia, geralmente, nós já identificamos a proliferação sinovial afastando os tendões da cortical óssea e da cápsula ligamentar extrínseca. Mas vamos usar o quarto compartimento como referência e vamos alongar o quarto compartimento. Ao alongar o quarto compartimento, observem, eu tenho todo o eixo longo do rádio, eu tenho aqui um outro osso e aqui um outro osso longo. Aqui eu estou diante do rádio, aqui eu estou diante do compartimento extensor do quarto compartimento dos dedos, aqui o retináculo extensor, que se estende até o nível da segunda fileira, ou seja, da região do semilunar e escafoide, e aqui eu observo que eu tenho um tecido ecogênico preenchendo esse recesso radiocarpal e esse recesso mediocarpal entre o semilunar e o captato. A primeira coisa que a gente tem que aprender é reconhecer os contornos ósseos. Observe que bem debaixo do quarto compartimento eu tenho o rádio, o semilunar com esse formato e o captato. Se eu deslocar esse transdutor medialmente, a forma do escafoide muda. Então você tem que reconhecer como o captato se apresenta na região onde eu tenho o semilunar e como ele se apresenta quando eu tenho o escafoide. A partir desse momento, reconheça o normal. Esse tecido hipoecóico, ele é normal. E por que ele está presente junto com o tecido adiposo que preenche os recessos? Por causa dos movimentos de flexão e extensão. Então, quando eu tenho uma extensão, observe o deslizamento e aqui o deslizamento do semilunar durante o rádio. Então, esse tecido escuro que vocês estão vendo aí, nada mais é do que um recesso articular com um pouco de líquido normal se estendendo por cima do semilunar durante os movimentos de flexão e extensão. Então, esse é um recesso articular normal dorsal da articulação do punho. E nessa topografia, você vai identificar se eu tenho proliferações sinoviais radiocarpais ou intercarpais. Na topografia do semilunar ou na topografia do escafoide ou do pisiforme e piriforme. É isso aí. Fica a dica de hoje. Um abraço